Nesta aula, iniciaremos o estudo dos FPGAs, compreendendo seus fundamentos e o contexto tecnológico no qual essa tecnologia se torna relevante. Antes de falar em códigos, ferramentas, placas ou projetos, precisamos entender uma ideia central. O FPGA não deve ser visto apenas como mais uma placa programável. Ele representa uma forma diferente de pensar sistemas digitais. Enquanto muitas plataformas executam instruções em uma arquitetura já definida, o FPGA permite configurar hardware digital para realizar uma determinada função. Ao longo desta aula, vamos construir essa compreensão, diferenciando o FPGA de processadores, microcontroladores e GPUs, e preparando a base conceitual para as próximas aulas do curso. A computação moderna enfrenta problemas cada vez mais exigentes. Sistemas embarcados, processamento de sinais, inteligência artificial, visão computacional, comunicação digital e controle em tempo real demandam respostas rápidas, consumo adequado de energia e grande capacidade de processamento. Durante muito tempo, a solução mais comum foi aumentar a frequência dos processadores ou melhorar a eficiência do software. Porém, essa estratégia possui limites. Nem toda aplicação crítica pode depender apenas da execução sequencial de instruções. Em alguns casos, o problema exige paralelismo real, baixa latência e controle preciso do tempo. É nesse cenário que o FPGA começa a se destacar como uma alternativa tecnológica importante. Neste slide, comparamos três arquiteturas importantes: CPU ou microcontrolador, GPU e FPGA. A CPU e o microcontrolador são excelentes para controle geral e execução flexível de programas. A GPU é extremamente eficiente em processamento massivo e vetorial, especialmente em aplicações gráficas e inteligência artificial. Já o FPGA oferece uma abordagem diferente. Ele permite implementar hardware reconfigurável, com paralelismo físico e baixa latência. O ponto principal aqui não é dizer que uma arquitetura é melhor que a outra. Cada uma possui seu espaço. A mensagem central é que a escolha da arquitetura deve depender do problema a ser resolvido, e não da popularidade da tecnologia. Depois de comparar CPU, GPU e FPGA, chegamos a uma conclusão importante. A escolha da arquitetura depende do problema, não da tecnologia mais conhecida ou mais divulgada. Em engenharia, não escolhemos uma solução porque ela está em evidência, mas porque ela atende aos requisitos do sistema. Se o problema exige flexibilidade de software, talvez uma CPU ou um microcontrolador seja suficiente. Se exige alto processamento vetorial, uma GPU pode ser mais adequada. Mas se exige baixa latência, paralelismo físico e controle preciso do hardware, o FPGA se torna uma alternativa muito forte. Esse raciocínio será fundamental em todo o curso. O FPGA se torna relevante porque ele permite transformar requisitos de desempenho, paralelismo e tempo real em hardware dedicado e reconfigurável. Diferentemente de uma arquitetura fixa, o FPGA permite que o projetista construa uma organização de hardware específica para o problema. Isso é muito importante em aplicações nas quais o tempo de resposta, a previsibilidade e o paralelismo são essenciais. Além disso, o FPGA pode ser reconfigurado, permitindo testar, evoluir e modificar projetos sem fabricar um novo circuito integrado. Portanto, o FPGA ocupa um espaço intermediário muito interessante. Ele oferece flexibilidade maior que um ASIC e maior especialização de hardware que uma CPU ou microcontrolador. FPGA significa Field Programmable Gate Array. Em uma tradução conceitual, podemos entender como um arranjo de portas lógicas programável em campo. Mas, para fins didáticos, é melhor pensarmos no FPGA como um circuito integrado reconfigurável capaz de implementar hardware digital após a fabricação. Isso significa que o chip já vem com vários recursos internos, como blocos lógicos, interconexões, memórias, elementos de entrada e saída e recursos de clock.
O projetista descreve o circuito desejado, e as ferramentas transformam essa descrição em uma configuração que será carregada no FPGA. Assim, o FPGA passa a se comportar como o circuito digital projetado. A sigla FPGA nos ajuda a compreender a natureza dessa tecnologia. A palavra field indica que a configuração pode ser realizada em campo, isto é, depois que o dispositivo foi fabricado e instalado em uma aplicação. Programável indica que seu comportamento pode ser definido pelo projetista. Gate Array remete à ideia de uma matriz de recursos digitais capazes de implementar diferentes funções lógicas. Essa definição é importante porque mostra que o FPGA não é simplesmente um processador genérico. Ele é uma matriz de recursos configuráveis. A partir dessa matriz, podemos criar circuitos digitais específicos, adaptados ao problema que desejamos resolver. Este é um dos pontos mais importantes da aula. Um erro comum é imaginar que programar um FPGA é semelhante a programar um microcontrolador. No microcontrolador, escrevemos software para uma CPU executar instruções. No FPGA, descrevemos hardware para que um circuito digital seja configurado. Linguagens como VHDL e System Verilog não devem ser entendidas apenas como linguagens de programação comuns. Elas são linguagens de descrição de hardware. Portanto, quando escrevemos um projeto para FPGA, não estamos apenas dizendo uma sequência de comandos. Estamos descrevendo blocos lógicos, conexões, registradores, sinais e comportamentos digitais que serão implementados fisicamente no dispositivo. Uma característica fundamental do FPGA é a reconfigurabilidade. Isso significa que o mesmo chip pode assumir comportamentos diferentes, dependendo da configuração carregada nele. Em um momento, o FPGA pode implementar um contador digital. Em outro, pode implementar uma interface de comunicação, um controlador de display ou um sistema de processamento de sinais. A estrutura física do chip permanece a mesma, mas a configuração interna dos recursos é alterada. Isso transforma o FPGA em uma plataforma poderosa para estudo, prototipagem e desenvolvimento de hardware digital. O aluno consegue experimentar diferentes arquiteturas sem precisar fabricar um novo circuito integrado. Quando reconfiguramos um FPGA, não estamos alterando fisicamente o chip. O que muda é a forma como seus recursos internos são organizados. As ferramentas definem como os blocos lógicos serão usados, como as interconexões serão estabelecidas, como os pinos serão associados aos sinais do projeto e como o circuito final irá se comportar. Em outras palavras, o FPGA reorganiza seus recursos internos para formar um novo circuito digital. Isso é muito diferente de apenas carregar um novo programa em uma CPU. No FPGA, a configuração define a própria estrutura lógica que será usada para resolver o problema. O bitstream é o arquivo que contém os dados de configuração do FPGA. Ele é gerado ao final do fluxo de projeto, depois que a descrição em HDL passa pelas etapas de síntese, implementação, posicionamento, roteamento e geração do arquivo final. Esse arquivo informa ao FPGA como seus recursos internos devem ser organizados. Quando carregamos o bitstream na placa, o FPGA passa a implementar o circuito digital projetado. É importante perceber que o bitstream não é um programa no sentido tradicional. Ele é uma configuração de hardware. Por isso, no curso, vamos estudar não apenas o código HDL, mas também o caminho até o bitstream. A LUT, ou Lookup Table, é um dos principais elementos usados para implementar lógica combinacional dentro de um FPGA. De forma simples, uma LUT pode ser entendida como uma pequena tabela configurável que armazena a saída desejada para diferentes combinações de entrada. Por exemplo, uma função lógica com duas ou mais entradas pode ser representada por uma tabela verdade. A LUT permite implementar esse comportamento dentro do FPGA.
Isso não significa que o projetista precise montar manualmente todas as LUTs. As ferramentas fazem essa tradução automaticamente. Porém, entender a ideia de LUT ajuda o aluno a compreender como funções lógicas são implementadas no hardware reconfigurável. O Bitstream muda entre diferentes famílias e modelos de FPGA porque cada dispositivo possui uma arquitetura interna própria. Mesmo que dois projetos descrevam a mesma função lógica, o arquivo final de configuração depende dos recursos existentes no chip, da organização dos blocos lógicos, dos pinos disponíveis, das interconexões internas e das ferramentas utilizadas. Por isso, um Bitstream gerado para uma TAM Premier 25K não é diretamente compatível com uma ColorLink 9, por exemplo. Cada placa possui FPGA, encapsulamento, pinagem e fluxo de ferramentas específicos. Essa é uma ideia importante. O projeto pode ser conceitualmente o mesmo, mas a implementação física depende da plataforma escolhida. O FPGA é uma excelente plataforma de prototipação porque permite transformar ideias de circuitos digitais e implementações testáveis em uma placa real. Em vez de fabricar um circuito integrado definitivo logo no início, o projetista pode descrever, testar, corrigir e validar o comportamento do sistema no FPGA. Isso reduz riscos e acelera o desenvolvimento. No contexto educacional, essa característica é ainda mais importante. O aluno pode observar sinais reais, controlar LEDs, ler botões, gerar frequências, acionar displays e validar conceitos de lógica digital na prática. O FPGA permite que a teoria saia do papel e seja testada como hardware funcionando. Os FPGAs são utilizados em diversas áreas da engenharia e da computação. Eles aparecem em telecomunicações, processamento de sinais, sistemas embarcados, visão computacional, automação industrial, interfaces de alta velocidade, aquisição de dados, controle em tempo real e prototipação de circuitos digitais. Em muitas dessas aplicações, o diferencial está na capacidade de executar operações em paralelo e com temporização precisa. Além disso, FPGAs são muito usados em ambientes onde o hardware precisa ser adaptado, atualizado ou especializado para uma função específica. Portanto, estudar FPGA não é apenas aprender uma placa. É compreender uma abordagem de projeto presente em várias áreas tecnológicas. Em sistemas embarcados, o FPGA pode atuar de várias formas. Ele pode funcionar como acelerador de hardware, interfaceador de sinais, controlador de periféricos, processador de dados em tempo real ou parte de uma arquitetura híbrida com microcontroladores e processadores. Em algumas aplicações, o FPGA recebe sinais externos, processa esses sinais digitalmente e entrega respostas com baixa latência. Em outras, ele implementa protocolos, filtros, controladores ou módulos de comunicação. O ponto essencial é que o FPGA permite colocar parte da inteligência do sistema diretamente no hardware. Isso pode melhorar desempenho, previsibilidade e integração em aplicações embarcadas mais exigentes. É importante compreender que FPGA, CPU e microcontrolador não precisam ser vistos como concorrentes absolutos. Em muitos sistemas modernos, eles trabalham juntos. Uma CPU pode executar o sistema operacional e a lógica de alto nível. Um microcontrolador pode cuidar de tarefas de controle e supervisão. O FPGA pode assumir funções críticas, paralelas ou com exigência de tempo real. Essa combinação permite aproveitar o melhor de cada arquitetura. Em vez de perguntar qual tecnologia substitui a outra, devemos perguntar como elas podem se complementar. Ao longo do curso, essa visão será importante para projetarmos sistemas mais realistas e próximos das aplicações de engenharia. Devemos considerar o uso de FPGA quando o problema exige paralelismo real, baixa latência, temporização precisa, processamento em hardware ou interfaces digitais específicas.
Se a aplicação precisa reagir rapidamente a sinais externos, executar várias operações simultaneamente ou implementar uma lógica digital dedicada, o FPGA pode ser uma excelente escolha. Também é uma boa opção para prototipação de circuitos, validação de arquiteturas e desenvolvimento de sistemas digitais customizados. No entanto, a decisão deve ser técnica. FPGA não deve ser escolhido apenas por parecer sofisticado. Ele deve ser escolhido quando seus recursos realmente atendem aos requisitos do projeto. Também é importante saber quando não escolher FPGA. Nem todo problema precisa de hardware reconfigurável. Se a aplicação é simples, sequencial, de baixo desempenho ou pode ser resolvida facilmente com um microcontrolador, talvez o FPGA traga complexidade desnecessária. Projetos em FPGA exigem conhecimento de lógica digital, temporização, restrições, ferramentas e verificação. Além disso, o tempo de desenvolvimento pode ser maior para quem ainda está aprendendo. Portanto, FPGA não é uma solução universal. Ele é uma solução poderosa quando o problema exige suas características. Saber quando não usar FPGA é tão importante quanto saber quando usá-lo. O FPGA possui vantagens muito importantes, como paralelismo real, baixa latência, reconfigurabilidade, controle temporal e possibilidade de implementar hardware dedicado. Essas características o tornam adequado para aplicações críticas, processamento digital, controle em tempo real e prototipação de circuitos. Porém, também existem limitações. A curva de aprendizagem é maior, as ferramentas podem ser complexas, o projeto exige domínio de hardware e nem sempre o FPGA será a opção mais simples ou econômica. Por isso, o FPGA deve ser visto como uma escolha estratégica. Ele é extremamente poderoso quando seus benefícios justificam a complexidade do projeto. Neste curso, seguiremos um caminho progressivo. Primeiro, vamos compreender o que é FPGA e por que essa tecnologia é importante. Depois, estudaremos sua arquitetura interna, incluindo blocos lógicos, registradores, interconexões, memórias, recursos de clock e entradas e saídas. Em seguida, revisaremos fundamentos de lógica digital e avançaremos para a descrição de hardware com HDL. Também estudaremos arquivos de restrições, geração de bits Treon, gravação em placas reais e primeiros projetos práticos. A proposta é conduzir o aluno do conceito até a implementação, sempre conectando teoria, ferramenta e bancada. A estratégia didática do curso é construir conhecimento em camadas. Não começaremos diretamente escrevendo códigos complexos. Primeiro, vamos compreender os conceitos, depois fundamentar a lógica digital, em seguida descrever hardware, implementar projetos e finalmente aplicar os conhecimentos em placas reais. Essa sequência é importante porque FPGA exige mudança de mentalidade. O aluno precisa deixar de pensar apenas em software sequencial e começar a pensar em sinais, circuitos, temporização e recursos físicos. Por isso, cada etapa do curso foi planejada para preparar a próxima. A ideia é aprender com consistência, e não apenas copiar exemplos prontos. Neste módulo I, nosso objetivo não é aprofundar todos os detalhes de projeto em FPGA. Não iremos ainda explorar em profundidade arquiteturas avançadas, projetos grandes, interfaces complexas, otimizações de temporização ou desenvolvimento completo em HDL. O foco inicial é construir a base, compreender o que é FPGA, como ele se diferencia de outras arquiteturas, quais são seus recursos principais e qual é o fluxo geral de projeto. Os módulos seguintes aprofundarão a escrita em HDL, os projetos práticos, as ferramentas e aplicações mais elaboradas. Assim, este módulo prepara o terreno para que o aluno avance com segurança. A mensagem principal desta aula é que FPGA não é apenas uma tecnologia para programar.
FPGA é uma plataforma para projetar hardware digital reconfigurável. Essa diferença muda completamente a forma de pensar. No FPGA, a pergunta inicial não deve ser apenas: qual código vou escrever? A pergunta deve ser: qual circuito preciso construir? Essa mudança de perspectiva é essencial para todo o curso. A partir daqui, estudaremos como esse hardware é organizado, como descrevemos circuitos digitais, como associamos sinais a pinos físicos e como transformamos uma ideia em um bitstream carregado em uma placa real. Este slide apresenta algumas das principais referências utilizadas na construção da aula. Em um curso técnico, é importante que os conceitos não sejam tratados apenas de forma intuitiva, mas também fundamentados em literatura especializada. As referências sobre arquitetura de computadores, sistemas digitais, projeto em FPGA, VHDL, System Verilog e processamento digital ajudam a sustentar o conteúdo apresentado. Ao longo do curso, essas obras serão importantes para aprofundar temas como lógica digital, descrição de hardware, fluxo de projeto e implementação em placas reais. A recomendação é que o aluno veja essas referências como apoio para estudo contínuo. Este slide mostra que a elaboração do material contou com um processo de engenharia de contexto. Isso significa que a construção da aula considerou objetivos pedagógicos, perfil dos estudantes, organização progressiva do conteúdo, coerência visual, consistência técnica e refinamento iterativo. O uso de inteligência artificial aqui não substitui o papel do professor. Pelo contrário, ela funciona como uma ferramenta de apoio para organizar ideias, revisar explicações, melhorar a estrutura dos slides e tornar o conteúdo mais didático. O protagonismo continua sendo docente, definir o que ensinar, como ensinar e quais conceitos são essenciais para a formação do aluno.